3, 2, 1, fazer o corte, hein? Vai! Vamos então à nossa questão de número 28, questão cobrada no exame de ordem unificado de número 27 da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos a ela, na tela. A questão traz a seguinte redação. Leonardo, nascido em 20 de março de 1976, estava em dificuldades financeiras em razão de gastos contínuos com entorpecente para consumo. Assim, em 5 de julho de 2018, subtraiu em comunhão de ações e desígnios com João, nascido em 1º de janeiro de 70, o aparelho de telefonia celular de seu pai, Gustavo, nascido em 5 de novembro de 57, tendo João conhecimento de que Gustavo era genitor do comparsa. Então, se o João tinha conhecimento que o Gustavo era genitor do comparsa, o Gustavo era pai, portanto, do Leonardo. Beleza? Então, Leonardo, filho do Gustavo. Após a descoberta dos fatos, Gustavo compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e indicou os autores do fato, que vieram a ser denunciados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. No momento da sentença, confirmados os fatos, o juiz reconheceu a causa de isenção de pena em relação aos denunciados, considerando a condição de a vítima ser pai de um dos autores do fato. Inconformado com o teor da sentença, Gustavo, na condição de assistente de acusação habilitado, demonstrou seu interesse em recorrer, ou seja, o pai. Com base apenas nas informações expostas, o advogado ou a advogada de Gustavo deverá esclarecer que, letra A, os dois denunciados fazem jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, conforme reconhecido pelo magistrado, já que a circunstância de a vítima ser pai de Leonardo deve ser estendida para João. Letra B, nenhum dos dois denunciados faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, devendo, confirmada a autoria, ambos ser condenados e aplicada a pena. Letra C, somente Leonardo faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, não podendo esta ser estendida ao coautor. E por fim, na letra D, somente João faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, não podendo esta ser estendida ao coautor. Muito bem. Nós temos que falar aqui sobre dois temas. Primeiro, o que é a escusa absolutória nos crimes patrimoniais. E depois, tratar da comunicabilidade de circunstâncias quando o crime é praticado por duas ou mais pessoas em concurso eventual de agentes. A pergunta que cabe é: as circunstâncias de um autor pode ser transferida, comunicada ao outro? Por exemplo, se eu sou primário e cometo o crime com uma pessoa que é reincidente, a minha primariedade vai beneficiar o meu comparsa? Esse é o cerne da questão apresentado aqui no exame de ordem unificado. Então, vamos ao que interessa. Na tela, vamos analisar de início a legislação, mostrando para você o que é ou o que são as escusas absolutórias aplicáveis aos crimes patrimoniais. Veja o que diz o artigo 181 do Código Penal. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo, inciso 1º, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Inciso 2º, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. O legislador, por questão de política criminal, confere uma causa de afastamento de responsabilização penal na prática de crimes patrimoniais quando cometidos entre os cônjuges, por exemplo, o marido que subtrai valores da bolsa da esposa, ou entre ascendente e descendente, o pai que subtrai dinheiro do filho ou vice-versa, como no caso da questão. No caso, houve a subtração de um celular. Quem subtraiu? Vamos dar uma olhada, joga na tela. Olha, quem subtraiu foi o Leonardo, que subtraiu do pai o aparelho de telefonia celular. Logo, vem cá comigo, o Leonardo está
alcançado pela escusa absolutória do artigo 181, porque o legislador escolheu não responsabilizar penalmente o filho que subtrai bens pertencentes ao seu pai. Opção política criminal. E aí a pergunta que se faz é, se o Leonardo não vai ser punido, e o seu comparsa, hein? O João? João vai ser beneficiado pelo fato de o Leonardo ser filho da vítima? Sim ou não? Quem vai nos responder isso é o artigo 30 do Código Penal, que justamente esclarece quando que uma circunstância de caráter pessoal, que é aquela que é própria do agente, se comunica ou não se comunica, é transferida ou não é transferida para o comparsa, para o coautor ou partícipe. Dá uma olhada. Vamos lá. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Quando que uma circunstância de caráter pessoal é elementar do crime? Quando o legislador exige para que exista crime. Por exemplo, peculato. O peculato é um crime que deve ser praticado por funcionário público. Funcionário público tem descrição no artigo 327 do Código Penal. É a pessoa que ocupa cargo ou exerce função pública a título oneroso ou gratuito. Logo, para que o peculato seja praticado, é necessário que o agente tenha uma condição pessoal a de ser funcionário público. E sem essa condição pessoal, não existe o crime de peculato. Logo, a condição pessoal é elementar do crime, é elemento essencial para que exista o crime de peculato. E assim, se uma terceira pessoa que não é servidor público ajuda o servidor público na prática delitiva, esse terceiro que não é servidor público vai responder por peculato e não pelo crime de furto. Por quê? Porque a circunstância pessoal do servidor público vai se comunicar, vai ser transferida para o coautor ou partícipe. Mas nos crimes patrimoniais não se exige qualquer qualidade pessoal para praticá-lo. Qualquer um pode praticar um crime patrimonial, de furto, de receptação, de estelionato. Logo aqui, a circunstância pessoal, o fato de um dos autores ser filho da vítima, não se comunica ao outro. O fato de o Leonardo ser filho e não ser punido, não vai beneficiar o João. Beleza? Então, vamos lá, ao que interessa, joga na tela. Muito bem, vamos voltar para a resolução da nossa questão. Inconformado com o teor da sentença, Gustavo, na condição de assistente de acusação habilitado, demonstrou seu interesse em recorrer. Com base apenas nas informações expostas, o advogado ou a advogada de Gustavo deverá esclarecer que, letra A, os dois denunciados fazem jus à causa de isenção de pena. Falso! Você já sabe, não é elementar. Letra B, nenhum dos dois faz jus à causa de isenção. Falso! Somente Leonardo faz jus à causa de isenção, não podendo esta ser estendida ao coautor. Por quê? Porque circunstâncias de caráter pessoal, quando não forem elementares, não se comunicam entre coautores e partícipes. Meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado e eu volto depois trazendo mais questões de direito penal cobradas nos concursos, nos exames unificados da OAB para assegurar a sua aprovação. E deixando o recado, acompanhe o Milhomem lá nas redes sociais, @prof.flaviomilhomem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.